Abra sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 20, verso de número 1 até o verso de número 12. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, verso de número 1 até o verso de número 12. Uma história bem conhecida, que é a história da vitória de Josafá. Quero compartilhar com os irmãos aqui essa noite. Diz assim um texto: depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon-Tamar, isso é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo vindo de todas as cidades de Judá para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que estás nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em tuas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus que expulsaste os habitantes dessa terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre aos descendentes de teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra ao teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirá e nos salvará. Mas agora aí estão os amonitas, moabitas e os habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permitiste que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê agora como estão nos retribuindo, ao virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. 12 e o último. Ó nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar este exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Amém. Josafá é famoso personagem, e que bom que é pelas coisas boas, né? Ele teve um revés quando ele se decidiu juntar-se com outro rei, mas rapidamente se voltou ao Senhor e Deus continuou o abençoando. Ele entra na lista daqueles reis de Judá que normalmente a história diz que fez o que era bom perante os olhos do Senhor, ou seja, ele era fiel ao Senhor, ele cumpria o seu papel como o pastor das ovelhas de Israel, do povo de Deus, e tudo corria muito bem, era próspero, levava um nome muito famoso, já que era da descendência de Davi e de Salomão. Então tinha uma reputação, tinha um nome, tinha uma história, e foi muito bem em tudo que fez, foi muito bem sucedido.
E engraçado que agora parece que do nada, né, caminhando já para o final da vida de Josafá, o inesperado aconteceu. O que ele não imaginava, o que não esperava que pudesse acontecer, aconteceu. Até porque na antiga aliança, Deus agia com retribuição, fazia parte dos termos da aliança. Se obedecer, eu abençoo. Se não obedecer, eu amaldiçoo vocês. E permite que muitas coisas acontecessem. Então, tinha essa relação. As coisas ruins aconteciam porque o povo, ou rei, sacerdotes, desobedeciam a Deus. Então Deus vinha com castigo, com o objetivo de levá-los ao arrependimento, para que eles voltassem a obedecer ao Senhor e novamente ser abençoado. Aqui está tudo certo, está tudo do jeito que deveria ser. Não há desobediência, não há quebra de aliança, não há nada errado por parte de Josafá. E esse é o pano de fundo dessa história. Porque simplesmente aconteceu. Simplesmente os adversários de Judá, vendo que conseguiram cooptar um grande número de exércitos, viram a possibilidade de tomar Judá e tomar Jerusalém e conquistar aquele povo. E isso era normal em qualquer estado, reino, como foi para Israel, como era aqui para Judá, principalmente por causa da prosperidade, da terra bem localizada. Os adversários queriam sempre tomá-la. Deus nunca permitiu. Às vezes permitiu para julgar o seu povo. E depois, Deus fazia com que eles tomassem a terra de novo. Mas agora, parece que estava indo tudo muito bem. Josafá conseguiu as alianças, conseguiu ir bem no comércio, estava em instabilidade, tudo parecia caminhar muito bem, até que eles decidiram vir e chega a notícia para Josafá: estão vindo contra você. Eles estão marchando para vir até nós. E como eu disse, essa é a tônica da história. E o que nós observamos aqui, e é interessante, que se para eles essa ideia de retribuição era muito forte, não é isso que está acontecendo aqui. Não era isso o que Deus pretendia fazer. E às vezes não é alguma coisa que acontece ou aconteceu pelo fato de nós termos errado e desobedecido de alguma forma. Porque tem gente que pensa que algumas coisas acontecem comigo ou não acontece porque eu estou pecando, eu não confessei um pecado, eu estou debaixo de maldição hereditária, eu estou carregando os pecados dos meus pais, dos meus avós e coisa parecida. E não tem nada a ver, isso não é bíblico. E não é assim que a Bíblia nos ensina, ao contrário. Perguntaram para Jesus, quem pecou para ele nascer desse jeito? E Jesus respondeu, ninguém pecou. Ele nasceu assim para que a glória de Deus seja manifestada nele. Então, quando essas situações ocorrem na vida de um servo de Deus, na vida da mulher de Deus, quando a tribulação, a luta, a adversidade, a doença, quando qualquer coisa se apresente a nós como um revés, nós aprendemos pela Bíblia que essas coisas Deus permite para que o nome dele venha a ser glorificado, porque nada foge o controle de Deus, nada foge da mão de Deus, nada foge da soberana vontade de Deus. Então, quando isso ocorrer, ou quando você estiver diante de uma situação como essa,
Não ache que porque você fez alguma coisa errada, não ache que você está sofrendo a maldição do pecado de alguém da sua família. Não, mas Deus está sendo glorificado naquilo que está acontecendo. De alguma maneira e de alguma forma, Deus será glorificado através de tudo que acontece nas nossas vidas. Não entendemos a maioria das vezes, mas a Bíblia diz que Deus se alegra conosco, inclusive nas nossas lutas e nas nossas tribulações. Então tudo bem, Josafá está ali, enfrentando o que ele não esperava. E uma coisa importante, Josafá teve medo, porque não quer dizer que quando a luta venha, nós somos os super crentes. As coisas acontecem, a gente é super forte. Não, a gente vai passar intacto nisso. Mentira. É enganar-se a si mesmo. É melhor já reconhecer. Josafá já ficou com medo, é lógico. Os exércitos eram muito maior. Judá era pequena, tinha poucos soldados. Não dava conta de enfrentar um inimigo tão numeroso e tão poderoso. Então ele teve medo, é normal, é natural. É natural nós questionarmos. É natural a gente se preocupar. É natural a gente ter medo diante da situação. Só que o próprio Josafá começa a nos responder o que fazemos diante disso. Como que a gente age diante dessa situação? O texto que nós lemos vai dizer, depois do medo, que Josafá, ele manda reunir todo o povo no templo, porque ele decidiu que todo o povo deve buscar a Deus. Diante da adversidade, diante da preocupação, diante do medo, diante da incerteza das coisas, o que nós temos que fazer é buscar a Deus. Nós devemos nos colocar diante de Deus. Foi jejum que ele determinou, foi humilhação, quebrantamento, mas foi buscar a Deus, porque só Deus é que pode fazer alguma coisa para a gente. Não adianta, e essa nossa geração precisa aprender isso, inclusive de crente. Não adianta quando as coisas acontecerem, correr lá para o Instagram e postar agora, eu quero ver quem são os de verdade. Isso não vai ajudar absolutamente nada. Não resolve nada. Lá não é o lugar de você falar da sua vida e dos seus problemas. Lá não é o lugar. Como também não adianta correr, não adianta fugir. Josafá, como rei, tinha a prerrogativa de se esconder, de fugir, de se ficar resguardado enquanto aquilo fosse resolvido. E se perdesse, pede clemência para quem ganhou, para que ele, como da família real, tivesse um tratamento digno. Isso pode acontecer. Isso acontece ainda hoje. Quando um país entra em guerra contra o outro, ele pode, o presidente, o primeiro-ministro, a rainha, o rei que seja, ele vai para um lugar específico e de lá ele fica observando e ele já deu as ordens, o que precisava fazer. E ele está longe da situação. Ele não se envolve diretamente. Quando a gente vê esses países entrando em guerra, a gente acha que essas pessoas, essas autoridades estão em público. Na verdade, tudo acontece às portas fechadas. Ninguém sabe onde é, ninguém sabe o lugar, ninguém sabe onde fica. Só quem tem autorização é que pode entrar e acabou. É assim que os reis e as autoridades agiam e agem até hoje. E Josafá poderia fazer isso tranquilamente. Mas Josafá tinha um compromisso, ele não vai correr da luta, e não adianta correr da luta. Não adianta correr da batalha, não adianta fugir como se ela fosse sumir, desaparecer. Como se dissesse hoje, não adianta chutar o balde, eu não quero saber disso. Não, precisa resolver. Precisa dar um jeito nisso, precisa encarar isso de frente. Não dá para protelar, não dá para jogar para depois, não dá para deixar que as coisas vá adiante, não dá para fazer igual a música, deixa a vida me levar e vida leva eu e vamos ver o que vai acontecer. Não dá. Precisa encarar, precisa ter consciência das coisas que estão nos acontecendo. E mais, de que só Deus é que pode fazer alguma coisa. E Josafá reúne o povo e vai para a presença de Deus. Josafá vai clamar a Deus, Josafá vai buscar a Deus. Ele quer saber o que Deus vai falar, ele quer saber o que Deus
quer do seu povo, mas ele vai orar, ele vai buscar a Deus. Outra coisa importante também, que quando essas coisas acontecerem, e nós precisamos amadurecer, que não precisa ficar indo atrás de profeta. Profeta não, primeiro, que nem existe hoje como no Antigo Testamento, ou como era ali o João Batista. Não existe, já começa por aí. E pessoas mais vão lá, porque o profeta tem uma palavra, porque o Deus vai revelar o profeta, e o profeta vai liberar uma palavra. Aí você entra lá na live do profeta, e fica esperando o profeta liberar uma palavra para você, fica esperando lá uma palavra de ordem para as coisas resolver. Não é assim que Deus faz, não é assim que Deus trabalha. Quando essas coisas acontecem, você precisa correr aos pés de Jesus, você precisa correr até Jesus. Quando as coisas apertaram, que o chefe da sinagoga estava para perder a sua filha, mesmo sem reconhecer que Jesus era Deus e Salvador, mas ele sabia do poder de Jesus, ele correu até Jesus, porque ele disse: só o Senhor é que pode fazer alguma coisa por ela, somente Deus é que pode fazer alguma coisa pela gente. Corra até Jesus, corra para Deus. Só Deus é que pode. Sim, nós temos amigos, nós temos conselheiros, nós temos pessoas que nós compartilhamos a vida. Só que não faz sentido essas pessoas ficarem sabendo antes de Deus. Não faz sentido essas pessoas saberem dos nossos sentimentos, das nossas preocupações, do nosso coração, e Deus ainda não saber. É óbvio, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. O que eu digo é você não ter ainda entrado na presença de Deus e ter apresentado todas as suas questões diante dele. Não faz sentido servir a um Deus que a gente fala que tem todo o poder, que pode fazer todas as coisas, que conhece absolutamente tudo, e diante de uma situação dessa, Deus ele é o último a saber. Ou ele fica sabendo apenas na quarta-feira junto com os outros irmãos, quando a gente pede oração para ele. Não faz o menor sentido. Quando essas coisas acontecerem, a primeira coisa que você faça, igual Jesus nos ensinou, vá lá no seu quarto, feche a porta e fale com Deus. Vá lá e ore a Deus, converse com Ele, porque Deus tem interesse em saber da sua boca. Apesar de já nos conhecer, como diz o salmista, ainda a palavra não veio à boca, mas Ele já sabe o que eu vou falar. Deus quer ouvir de nós, assim como Josafá. Corra para a presença de Deus, se humilhe diante de Deus e recorra a Ele diante dessas situações. Isso que nós precisamos fazer. E agora, depois do que foi feito, Josafá ora. 3 coisas aqui importantes da oração. Primeiro, vai orar. Isso é o básico de tudo, vai orar. Vai lá, abre a boca. Ah, mas eu não sei orar. Parabéns, isso é ser cristão. Ninguém sabe. Paulo fala aos romanos que nós não sabemos orar como convém, por isso que o Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis. Ninguém sabe. Você não vai conseguir expressar. Você está falando com Deus que é santo, Senhor de todas as coisas, que é o que governa o universo. Não existe palavra em nosso vocabulário, mais rebuscado que seja, né? O inglês mais lorde que possa existir, não consegue falar com Deus da forma que Ele quer. Não tem como. Não tem um idioma na terra para isso. Não tem. Mas graças a Deus que Deus decidiu entrar em relacionamento conosco e aceitar a maneira esdrúxula, bruta, meio trôpega as palavras. Deus aceita, porque Ele é Pai, e o Espírito leva a intenção do nosso coração diante de Deus. Então, mesmo que não haja palavras em nossas orações, e só tiver lágrima, como foi falado aqui no domingo, e que ela só chorava, a Ana só chorava, não tem problema, porque Deus conhece o seu coração. O Espírito está levando diante de Deus as nossas orações. O que nós precisamos fazer é orar, é acabar com a preguiça que a gente tem de não orar. A gente precisa orar, a gente precisa, diante não só das atribulações, mas toda a vida do crente precisa ser uma vida de oração. O John Piper tem uma frase, eu acho maravilhosa. Ele fala assim: eu amo rede social, porque quando chegar aquele dia, as pessoas não vão ter desculpa que não teve tempo para orar e ler a Bíblia,
porque tem tempo para rede social. Então a gente tem tempo. Então é melhor a gente levar pelo caminho da oração. É isso que Josafá faz. Não tem outro recurso, não tem um soldado. E olha que loucura, qualquer outro rei ou qualquer presidente hoje, diante de uma ameaça de guerra, ele chama o exército, ele chama o general, ele chama o ministro da defesa, chama lá o que toma conta de tudo, as forças armadas, o chefe da casa civil, do estado, que seja, e reúne lá todo mundo e vai traçar o plano de batalha. Como que a gente vai agir? Qual que vai ser a estratégia? Vai posicionar os exércitos, os tanques, a marinha? Como que a gente vai conduzir todas essas coisas? E qual que vai ser a linha diplomática disso daqui? Tem plano, eles têm plano. Eles têm plano de contingência para isso. A gente tem oração. Josafá tinha oração, a gente tem oração. É isso que a gente faz. A gente não tem um plano de contingência. Quem é que tem um plano de contingência para ouvir que ficou doente e a doença é séria? Ninguém pensa isso. São raras as exceções de alguém que pensa, se eu ficar doente daqui a 10 anos e for para a morte, eu tenho aqui um negócio já separado, já sei o que eu vou fazer. Quem que vive desse jeito? Eu acredito que a maioria daqui não vive assim. Não, eu estou tranquilo, porque se eu for mandado embora hoje, tá tudo certo. Eu passo bonito por isso, porque eu já sei o que vou fazer. A gente não tem esse plano. Ou a grande maioria de nós não temos. O que a gente tem é igual a Josafá, é oração. Porque quando essas coisas nos pegarem de surpresa, a gente vai ser surpreendidos, redundância, né, por elas, mas a gente vai orar. A gente vai se voltar a Deus, a gente vai clamar. A gente vai estar diante de um Deus que ouve e que responde às nossas orações. É isso que a gente precisa fazer, orar. A segunda coisa interessante de Josafá, ele ora com base nas promessas. Olha que coisa extraordinária aqui. E ele não usa exatamente as mesmas palavras, mas usa expressões parecidas com 2 Crônicas 7,14. Quando Deus diz a Salomão, se o meu povo que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra, porque o meu nome estará aqui nessa casa. Aí foi promessa de Deus. Deus que prometeu isso a Salomão. Deus prometeu isso ao povo. Josafá, que não é nada bobo, Deus é Deus de promessa. Então, quando ele chega lá e começa a orar, ele fala, foi o Senhor que falou, que escolheu essa casa, colocou o seu nome nela, e que quando a fome, a peste, a luta viesse contra nós, a gente vinha aqui, se humilhasse, orasse ao Senhor, então o Senhor iria vir em nosso favor, porque o Senhor é amigo de Abraão, o Senhor foi o que prometeu, foi o Senhor que disse que ia fazer assim. Josafá muito esperto. Ora as promessas de Deus. Deus é um Deus de promessa. Ele ora as promessas de Deus. Na segunda-feira aqui, um dos nossos alunos da teologia, eu havia passado um trabalho para eles, que era sobre os nomes de Deus. E os nomes de Deus, eles revelam a natureza e o caráter de Deus. Deus se revelou assim, dessa forma também através de seus nomes. E tem um nome de Deus na Bíblia, que é quando o povo vai sair do Egito em direção a uma terra de Canaã, e eles estão vendo tudo o que aconteceu lá, né, como os deuses não podem livrar os egípcios, não puderam livrar das doenças, da morte dos primogênitos. Então, quando Deus tira o povo do Egito, Deus vai lá e se apresenta para aquele povo e diz para ele, fiquem tranquilos, porque eu sou o Senhor que cura vocês. Então eu estou com vocês, eu guardo vocês. Eu vou caminhar junto com vocês e os males que aconteceu lá não vai acontecer com vocês. Por quê? Porque eu sou o Senhor que cura vocês. E aí um aluno foi e falou assim, quando eu li, estava estudando esse nome, e eu li sobre este nome,
e eu vi que Deus é um Deus que cura, eu fiquei tão maravilhado, porque eu posso orar pedindo cura a Deus. E eu falei, verdade, você pode, porque Deus, quando se revela através dos seus nomes, tem também uma promessa embutida neles. Naquele era que Deus cura o seu povo, que cuida do seu povo. E é o que Josafá faz, ele ora ao Deus que se apresenta com promessa: eu vou cuidar de vocês, eu vou livrar vocês, eu vou pelejar por vocês. Então nós aprendemos aqui com Josafá que quando você for orar, ore a um Deus que prometeu estar com o seu povo, ore a um Deus que prometeu curar o seu povo, ore a Deus que pediu, que disse que estaria com o seu povo, ore a Deus que prometeu que viria em nosso favor, ore a um Deus que consola, um Deus que fortalece e um Deus que cuida. Esse é o Deus de Josafá, esse é o Deus, o Pai de Jesus, e esse é o nosso Deus, que nós podemos orar a Ele assim. Deus é Deus de promessa, e que ouve a nossa oração, e é fiel com a sua palavra para cumpri-la. E a terceira e última parte da oração de Josafá é a total dependência de Deus. Josafá disse: nós não temos força e nós não temos poder para enfrentar este exército. Nós não conseguimos. Não sabemos o que fazer. Isso é normal para a maioria de nós quando enfrentamos essas adversidades. Quando enfrentamos as lutas, as provações, é uma reação natural da grande maioria de nós. Nós não sabemos mesmo o que fazer. Nós não temos ciência de como nós vamos agir. O que a gente pode fazer diante disso? Josafá dá a resposta. Vá a Deus, ore a Deus, ore as promessas de Deus, mas também dependa de Deus. Confie nesse Deus das promessas que você orou. Nós não temos força, nós não temos poder, nós não sabemos o que faremos, mas nós vamos continuar olhando para o Senhor. Nós vamos continuar olhando para Ti. Nós vamos continuar confiando no Senhor. Que palavra maravilhosa, que coração quebrantado, que coração realmente contrito diante de Deus, diante da eminente invasão e destruição, diante da iminente morte pelos inimigos. O recurso de Josafá é orar, não é lutar, não é ter um plano de defesa, é orar, porque ele sabia que os seus planos não funcionariam, de que somente Deus poderia fazer alguma coisa, somente Deus poderia agir diante daquela situação tão terrível que ele enfrentava. E ele disse: não sabemos o que fazer, não temos força, não vamos conseguir, mas tudo bem, nós vamos continuar confiando no Senhor, nós vamos continuar olhando para o Senhor, nós vamos continuar dependendo do Senhor, e isso nós precisamos fazer. Não importa o caminho que Deus esteja nos levando, não importa onde a gente esteja andando, continue dependendo de Deus, continue confiando nos Deus das promessas, continue aguardando na provisão de Deus, porque Ele é fiel para cumprir com a sua palavra. Não desanime, não desespere. Continue olhando para Deus, continue firme, continue confiando, continue nessa peleja, por mais que ela seja difícil e atribulada, por mais que ela esteja exigindo de nós, não largue mão de jeito nenhum, não esmoreça. Deus te fortalece, Deus cuida de você, e continue olhando para Ele, continue olhando para Cristo, o autor e consumador da nossa fé, porque Ele cuida de nós. É Ele que nos ajuda, é Ele que nos fortalece. É Deus. E nós podemos confiar no Senhor. Amém? Feche seus olhos, eu quero terminar com mais uma oração. Querido Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por este momento, por este culto de oração, pelo momento que a gente tem de falar contigo, cantando, orando uns pelos outros,
ouvindo os testemunhos, as bênçãos que Deus tem nos concedido. Te dou graça por isso, ó Pai. Ó Deus, ensina cada vez mais o nosso coração a confiar no Senhor, a depender de Ti. Nos ensina, Deus, que a vida, ela é um campo de batalha. Ela se apresenta assim. A vida do crente é, às vezes, atribulada. E nós não sabemos o que fazer, como agir, mas nós queremos nos voltar ao Senhor. Nós queremos estar voltados para Ti, orar, crendo nas Tuas promessas, crendo no Deus que está conosco, e queremos sempre depender de Ti. Não importa o que aconteça, nós continuaremos olhando para Ti. Mesmo nos dias mais difíceis, nas noites mais escuras, nos vales mais sombrios, mesmo em face do desespero, da dor, da perda, do luto, da decepção, da frustração, mas nós vamos continuar olhando para o Senhor. É isso que nós queremos. Então nos fortalece, ó Deus, para sermos esses crentes como foi Josafá e testificar a glória de Deus em nós e através de nós. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém.